Bom, pessoal, eu vou fazer uma introduçãozinha rápida aqui de novo, só porque o pessoal, não sei se está todo mundo aqui, né, que estava ontem, então só para me apresentar a Managing Engine rapidinho, e aí a gente entra direto lá na ferramenta. Então, bom, eu sou Roberto, né, eu já trabalho aqui na AC Software um pouquinho mais de 10 anos, tá, como especialista de software. A AC Software ela é distribuidora autorizada aqui no Brasil dos produtos da Managing Engine e da Zurro Corporation, tá? A Managing Engine ela é uma empresa abaixo da Zurro Corporation, né? Ela está entre as empresas do grupo Zurro, tá? E o grupo Zurro, ele está aí, né? Foi formado lá em 1996. Ele é uma das maiores empresas de capital fechado do mundo, tá? Hoje em dia, né, a Managing Engine ela está em mais de 17 países, já o grupo Zurro está em mais de 190, tá? E a gente tem hoje em dia no nosso portfólio mais de 90 produtos voltados aí para a TI e para a parte comercial das empresas também. São produtos que rodam, em sua maioria, em navegador, alguns em versão cloud, alguns em versão on-premise, mas todos eles rodam em navegador. Beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Log 360, né? Vamos continuar. Né? Ontem eu dei uma introdução, passei o que, que era, o que, que a ferramenta fazia. E hoje a ideia é a gente ver a trilha, né, de log, né? Como é que eu encontro os logs, como é que eu gero um alerta em cima desses logs, tá? E como é que eu busco, né? Como é que eu faço uma pesquisa por logs dentro da ferramenta para encontrar algo que possa estar errado dentro do ambiente, tá? Então, a ideia hoje é essa. Deixa eu fechar aqui essa apresentação e iniciar o nosso lab. Beleza, todo mundo já está vendo nossa tela? Dá um Sim, ok aí, gente. estamos Beleza. sim. Bacana, bacana. Então, pessoal, hoje, tá, a gente vai falar sobre como encontrar os logs, né? Então, digamos que os logs já, as ferramentas, né, os dispositivos já estão adicionados. A gente vai tratar de log Windows porque vai ficar um pouquinho mais fácil de visualizar, tá? Mas o funcionamento é similar para qualquer tipo de log dentro da ferramenta, tá? Então, como que eu encontro esses logs? Como que eu gero o alerta sobre esses logs, tá? E como que eu faço drill down de pesquisa sobre esses logs. Amanhã a gente vai falar sobre o tratamento em si, transformar em incidente, fazer correlação, adicionar tags para esses logs, tá? A gente vai ver isso amanhã. Hoje a gente vai ver como a gente encontra, como que a gente pesquisa, gera os relatórios periódicos, etc., para a gente poder seguir esse acompanhamento. Bacana? Então, entrei no Log 360, eu vou ter o acesso às ferramentas licenciadas, tá? Deixa eu entrar nesse aqui, que esse aqui é o meu lab, tá? Vocês veem que aqui no meu laboratório eu estou com menos ferramentas, tá? Do que lá na demo. A demo está habilitado todas, no meu laboratório eu habilitei para o teste, né? Só só as três principais. O Event Log Analyzer, que é a nossa ferramenta de CIEM, tá? O AD Audit, que é a nossa ferramenta de auditoria do AD, né? Para os logs específicos do AD, e o EBA, que é a nossa ferramenta de anomalias, tá? Ela vai pegar a parte de anomalias, principalmente nesse caso para o CIEM, porque o AD Audit ele tem uma ferramenta própria de anomalia dentro dele, tá? Então eu consigo ter uma visão das três juntas para encontrar os meus problemas. Então aqui eu tenho algumas coisas interessantes que eu posso fazer, tá bom? Então, digamos que eu quero ver alguma anomalia dentro do Windows, tá? Eu tenho o meu CIEM, eu posso vir direto no dashboard, tá? E ele vai trazer os principais, então, principais dispositivos por envio de log, mas não era isso que eu queria ver, eu quero ver alguma anomalia de logon, por exemplo, tá? Então ele vai trazer aqui quantidade de relatórios de logon, eu já posso dar uma olhada. Eu posso ver também syslog por severidade, aqui já contando o dispositivo, tá, que está enviando syslog. Mas eu posso ver também severidade e ações, né, eventos de ação no caso do Windows. Então, criação, deleção, modificação para file integrity ou severidade dentro do próprio Windows. Então eu consigo ver rapidamente no dashboard uma visão de ocorrências. E se eu clicar, eu consigo fazer rapidamente o meu drill down. Então eu já encontro mudanças que ocorreram aqui dentro. Então essa é uma visão inicial rápida, tá? Então eu bato o olho, já vejo que tive alguma coisa. Claro que a ideia é que a gente configure alertas dentro do nosso playbook para que a gente tenha uma visão mais rápida ainda, né? Para que eu não precise sempre ficar procurando. Então, por exemplo, aqui eu configurei alguns alertas de rename, né? Então, olha, se um arquivo foi renomeado, né?
eu quero gerar alerta. Claro que eu coloquei um mais geral, tá? Para ele poder gerar esse alerta e ter dados aqui para a gente visualizar. Tá? Então, qualquer rename ele está pegando para a gente, mas eu posso filtrar isso aqui. Então, olha, foi renomeado para, vamos pensar em ransomware, por exemplo, foi renomeado para uma extensão que eu desconheço, por exemplo, uma extensão que não está na minha lista de extensões aceitas. Então, eu posso criar uma lista de extensões aceitas e se eu renomear fora dela, eu quero gerar alerta. Ou ainda, por quantidade, né? Olha, eu renomeei mais de 5 arquivos em menos de 10 minutos. Eu quero gerar um alerta em cima disso. Mesma coisa para deletar arquivo, mover arquivo, mudar arquivo. Eu posso fazer isso aqui nos alertas. Não só arquivos, como qualquer tipo de log do Windows, qualquer ocorrência, né? O cara errou mais de 5 logins em 5 minutos. Eu quero gerar um alerta, tá? Eu vou poder fazer correlações em cima disso também, mas correlação a gente vai ver amanhã, tá? Então eu consigo ter essa visão de alerta, tá? Rapidamente também aqui do meu dashboard. Então como é que vai funcionar essa pesquisa, né, de dados aqui dentro? Bom, a gente tem dois locais principais para a gente fazer pesquisa de dados e a gente tem um terceiro local de acordo com a nossa regra interna, tá? Então o primeiro local, o local mais comum e mais simples, é a nossa aba de relatórios em geral. Aqui dentro eu vou ter todos os relatórios padrão do Windows, tá? Que eu preciso para logs do Windows, onde eu vou ter a minha visão geral, né? Então, por exemplo, mudança de horário, bad block em disco, ações do Windows Firewall, tá? Eventos de startup e de shutdown das máquinas. Deixa eu ver se eu tive algum. Não tive. Eu tive um só aqui, ó, tá? Então, evento de restart nas máquinas. Então, eu consigo ter essa visão rápida, né, durante o período selecionado. Então, aqui eu consigo já ir pegando alguma coisa que eu esteja buscando. Aqui a ideia do relatório é mais assim, olha, estou buscando algo importante, algo que eu sinto que aconteceu, eu preciso auditar, né? Então você vai conseguir trazer os traços por aqui. Tanto para Cisco, Fortinet, etc., ele vai ter tudo, né? Eu consigo pegar esses traços direto por aqui. Então, isso aqui a gente está falando de uma pesquisa manual, tá? A pesquisa mais fácil. Outra forma de fazer essa pesquisa manual, né? Por exemplo, severidade, né? Eu posso vir lá e quero ver os eventos de falha que eu tive, ou eu quero ver os eventos de warning que eu tive, né? Do próprio Windows, tá? Ou então eu quero ver os eventos de inventário de programa, uma instalação que falhou, por exemplo, tá? Então eu posso trazer aqui ou um software que foi instalado, um software que foi atualizado, né? Eu consigo ir lá e puxar. Eu não vou ter dados aqui, eu tenho desinstalado, olha lá. Eu tive alguns softwares desinstalados nessa máquina, por exemplo, tá? Ah, que máquinas que ele está vendo? Aqui o filtro, né? Então está adicionado a essas máquinas o Windows. Eu estou olhando para todas elas. Não, não quero olhar para todas elas. Eu quero olhar só para algumas, por exemplo. Eu quero olhar só para a máquina Arthur. Ele já vai filtrar para mim só a máquina Arthur, que é justamente a que tem dados aí nos últimos 7 dias, por exemplo. Tá? Então eu consigo filtrar isso aqui. Ah, mas eu queria filtrar um software específico que foi desinstalado. Tudo bem, consigo filtrar também. Aqui, ó, software name é o nome do campo. Vamos filtrar. Software name contains AD, por exemplo. Beleza, já filtrei. Tá? Então ele filtra rapidamente, claro, esses filtros que eu estou montando aqui são filtrinhos de I ou. Um filtro similar a esse vai poder ser usado, tá? Não é exatamente igual, mas é similar. Ele vai poder ser utilizado também, por exemplo, daqui a pouquinho, quando a gente for criar os relatórios, tá? Então, o filtro de relatório, né? Ele pode montar um filtro para, não quero que toda ocorrência desse log gere um alerta. Eu quero que bata um filtro específico. Eu posso fazer, tá? Então, aqui dentro da visão de relatórios, né? Eu vou ter a pesquisa geral, a pesquisa rápida. Eu vou entrar aqui na demo só para a gente ver junto aqui dos relatórios, alguns relatórios de dispositivo, tá? Só carregar ali de novo para mim. Me deslogou aqui. Deixa eu logar de novo. Enquanto ele está carregando aí. Então, aqui dentro, tá, pessoal, eu vou conseguir fazer algumas coisas que são interessantes para a gente fazer
né, com os relatórios. Então, digamos que eu preciso rastrear essa instalação de software, eu preciso rastrear falhas de logon, eu preciso rastrear acessos dentro do dispositivo, por exemplo. Então, eu tenho os relatórios prontos, eu posso montar meu filtro e salvar esse filtro como um novo relatório, se eu quiser. Então, olha, eu tenho que rastrear essa aplicação, ou qualquer aplicação que tenha AD no nome, né? Uma bem simples aqui, que foi desinstalada ou que é instalada, eu tenho um relatório de instalação também, né? Então, eu posso salvar isso aqui, esse filtro que eu acabei de criar, como um novo relatório, tá? Então, eu posso ir lá, por exemplo, tá? E aí eu vou lá e salvo. Tá aqui. Ele gerou um relatório novo para mim no grupo de relatórios padrão, né? Relatório customizado lá embaixo, né? Eu saí de dispositivos, fui lá para relatórios customizados. Eu poderia ter adicionado esse relatório na hora que eu criei o relatório, né? Eu poderia ter adicionado ele em devices da mesma forma onde ele já estava, mas aqui eu deixei no custom, né? E dentro do custom reports, ela está aqui. Então eu já tenho o filtro pronto, ele já vem filtrado, eu salvo esse relatório que eu filtrei. Então fica fácil, tá? De montar os meus próprios relatórios, salvar eles onde eu quiser para eu poder sempre reutilizar. E com essa reutilização de relatórios, eu posso também, deixa eu voltar lá, agendar o relatório. Tá? Então, olha, eu preciso de dados diários sobre isso aqui. Então, nesse caso, já não é um alerta. Né? Eu preciso de dados diários sobre isso aqui para eu ter a informação geral do dia, ou da semana, ou do mês. Então, eu consigo agendar. Fazer um agendamento teste aqui, por exemplo, e eu quero fazer esse agendamento para rodar uma vez apenas. Em qual data? Eu vou lá e vou adicionar a minha data, onde ele vai rodar. Não, não quero uma vez só, eu quero a cada X horas, por exemplo. Então eu quero rodar isso aqui a cada 50 minutos, a cada 60 minutos, por exemplo. Tá? E aí eu quero pegar isso aqui para os últimos 60 minutos, ou para a hora anterior. Eu posso pegar isso aqui diário, né? Quando? Todos os dias da semana? Somente na sexta? Na segunda e na sexta, por exemplo? Então, toda segunda e sexta. Esqueci de tirar o sábado ali. Toda segunda e sexta, às 14 horas. Às 14 horas, eu quero enviar o relatório do dia anterior. Não, não do dia anterior. Nas últimas 24 horas. Como ele é diário, né? Ele tem um limite de tempo. Eu quero um range específico. Eu quero somente dentro do expediente configurado, nas 9 às 18, que é o que está aqui nesse caso. Tá? Então ele está pegando para mim os detalhes do dia anterior, das 9 às 18. Então o ideal aqui, claro, que era eu mandar esse cara aqui. Como ele é diário, né? Seria enviar de segunda a sexta. Ele vai pegar o dado do dia anterior para mim, todo dia às 14 horas, e vai enviar em PDF, CSV, e vai enviar isso aqui por e-mail. Legal? O assunto, os e-mails separados por vírgula, para quem eu quero enviar. Vou salvar, ele vai agendar. Ah, não quero diário, quero semanal. Beleza. Girei aqui meu semanal e eu quero enviar na sexta, por exemplo. Sexta-feira às 14 horas eu quero a semana anterior, eu quero os últimos 7 dias, né? Eu quero somente o horário de expediente, eu quero fora do meu expediente, qualquer horário fora do expediente configurado, eu quero um horário específico, né, personalizado, ou eu quero todos os horários, né? Eu quero todos os logs que chegaram. Então eu posso setar aqui para a gente, salvar, enviar isso aqui por e-mail semanalmente. E da mesma forma eu vou ter o mensal, né? Que aí todo dia X do mês, por exemplo, todo dia 10 do mês, às 14 horas, eu vou enviar os dados do mês anterior ou dos últimos 30 dias, tá? Para o e-mail. Beleza? Então eu consigo ir lá e montar todo dia 10, todo dia 1º, todo dia 2º e por aí vai. Eu escolho o meu dia e a quantidade de dados que eu preciso para ele. Salvei o agendamento, ele vai ficar rodando constantemente, né, enquanto estiver ativado, e enviando os e-mails para quem
eu solicitei, mesmo que não tenha gerado nada de dados novos, né? Ele vai gerar o relatório, vai verificar o que tem de dados, se está vazio ou não, e vai enviar o relatório como ele está, juntamente com os dados e o meu chart e o meu sumário. Legal? Então, por exemplo, ele vai vir, né, como PDF. Deixa eu ver se aqui nesse laboratório eu vou conseguir abrir para a gente. Aqui, ó, ele gerou para a gente, tá? Eu posso fazer download. Uma coisa interessante é que quando a gente gera o agendamento, né, se eu vier no relatório e clicar, ele vai estar sempre aqui disponível para a gente. Então, rodou o agendamento, ele enviou por e-mail, beleza, mas ele está aqui também disponível. Tá? Eu posso vir e baixar dentro do próprio relatório, ele vai estar lá disponível por alguns dias. Tá? E eu quero agora visualizar o relatório. Como é que ele vem? Ele vem nesse formatinho aqui. É possível trocar a logo, né, e o nome do dispositivo que está gerando o relatório. Ele monta o formatinho de data e traz para mim os dados do relatório específico. No caso, né, qualquer dispositivo, qualquer software desinstalado com AD no nome. Né? Estou pegando o campo de software name para fazer o meu filtro. Então, ele monta para a gente aqui e diz, olha, o agente do AD Audit foi desinstalado. Tá? Então, ele traz para a gente essa visão, fica fácil da gente montar. Então, a gente tem os relatórios e junto dos relatórios a gente vai ter toda a parte de toda a parte de pesquisa e agendamento. Então, agendo vários relatórios mensais, eu tenho um controle mensal ou semanal ou diário dos principais recursos, né, das principais métricas que eu preciso para gerir o ambiente. Beleza? Com os relatórios, claro, eu tenho também a pesquisa. Né? Eu posso ir lá nos relatórios, relatório a relatório, né? Em vez de agendar, não, eu queria ver esse relatório agora. Né? Eu quero ver como que ele está. Tá? Então, eu vou ver aqui o log de segurança se está cheio, se não está. Tá? Eu quero ver os eventos do sistema, por exemplo. Eu quero ver eventos de startup. Lá no dispositivo, né? Eu quero ver eventos de falha no meu Faro, por exemplo. Tá? Então, eu quero ver eventos ali do Fortinet, eu quero ver na hora, né? Eu quero puxar esses logs na hora. O relatório está aqui. Esses relatórios eles estão gerando em tempo real. Por quê? Porque os dispositivos, no caso, eles estão enviando log, né? Já para dispositivo Windows, como é a ferramenta que vai puxar, você pode determinar se você quer isso em tempo real ou se você quer puxar a cada alguns minutos esses detalhes, tá? Já os dispositivos não. Como é o dispositivo que envia esses logs, no dispositivo vai ser configurado. Syslog geralmente você configura para envio em tempo real, então vai chegar na ferramenta em tempo real. Mas, como a configuração é no dispositivo, tá? Você pode configurar também um envio periódico desses dados. Opa. Então, por exemplo, eu quero ver alguns dados do Firewall, por exemplo. Né? Então, por exemplo, eu quero ver top por tráfego, eu quero ver logon no dispositivo. Acho que não vou ter, vou pegar o do Cisco aqui para dar de exemplo. Tá? Então, por exemplo, eu quero ver logons no router, eu quero ver falha de logon lá no router. Então, ele vai trazer para mim os detalhes. Deixa eu ver se eu tive alguma aqui. Estou sem dados aqui no dispositivo. Mas ele vai trazer para mim os detalhes do dispositivo específico. Então, eu consigo visualizar nos meus relatórios e já buscar. Beleza? Então, aqui dentro, ele vai trazer os principais eventos, né? Backup, ameaça detectada, por exemplo, né? Para Windows. Ele já vai trazer esses caras para mim. Crash de aplicação, né? Como ele está pegando do Event Viewer, a aplicação gera erro, né? Quando crash, beleza, ele pega lá no Event Viewer e traz para mim, ó. Qual evento, né? Aqui, ó, do dia 17, 16, 14, 15, todas as vezes eu tive algum evento de crash. Eu quero ver mais campos. Beleza, tá aqui a mensagem de crash completa. Tá? E eu consigo ir lá e visualizar. Beleza. No relatório não tem o dado que eu queria, mas eu sei que esse log está sendo gerado. Eu gostaria de buscar, né? Eu vou ter a pesquisa para isso.
A pesquisa ela vai facilitar para a gente encontrar alguns relatórios específicos. Por exemplo, dentro da pesquisa, opa, quando eu vou digitando, né, na tela de query da pesquisa, ela vai autocompletar para a gente, vai trazer as diversas possibilidades, né, que eu tenho com aquele campo que eu estou pesquisando. Então, eu escrevo aqui Event, ele vai ter lá, ó, Event ID, né? Então, eu quero pegar aqui, por exemplo, o Event ID é igual ou contém, o Event ID é igual a 1000, por exemplo, tá? Posso adicionar, né? Posso colocar um end aqui, por exemplo, um more, tá? And, uh, tá? E aí eu posso pegar, por exemplo, computer source, tá? E vou montando o meu filtro, ele vai autocompletando para mim, tá? O que é importante aqui para mim? Opa, device name, por exemplo, tá? Então, o que é importante para mim aqui dentro? Conhecer os campos dos meus logs. Como é que eu conheço os campos dos meus logs? Eu posso conhecer o próprio log. Dois, eu posso usar os relatórios. Fiz a minha pesquisa no relatório, vi alguns campos que eu quero ver, e depois eu vou fazer uma busca direta em cima disso para fazer drill down. Você traz para cá e já faz. Então, por exemplo, a Event ID igual a 1000, eu vi lá naquele relatório de computadores, né, com falha. Então, ele vai trazer para mim, ó, Event ID igual a 1000. E aí ele vai trazer para o período dos últimos 7 dias. Eu tive vários. Eu posso pegar o período maior, quero pegar esse mês, quero pegar o último mês, os últimos 30 dias, por exemplo. E o legal disso aqui é que ele vai trazer a quantidade de eventos por dia e eu posso fazer o drill down. Olha só, no dia 5 eu tive 8, no dia 6 eu tive 2, no dia 7 eu tive 8, e por aí vai. Então aqui no dia 10, ó, eu tive 10, no dia 14 eu tive 10, vou para o dia 10, por exemplo. Quero fazer um drill down nisso aqui para o dia específico. Cliquei, ele já vai fazer o drill down por hora, né? Então, opa, peraí, todos os eventos aconteceram às 23 horas. Beleza, quero fazer um drill down um pouquinho maior, quero ver por minuto. Opa, peraí, tudo aconteceu no mesmo minuto, tá? Ele já iria dividir para mim se eu tivesse vários eventos ao longo da hora, né? Mas foi tudo no mesmo minuto, foi 23 e 10. Quero fazer um drill down de novo. Opa, peraí, os segundos foram diferentes, né? Então foram 6 aí, aqui. Aí ele já não faz mais drill down, tá? A gente já está no mínimo, que é o nível de segundo, que é 23, 10 e 9 segundos. Eu tive 6 ocorrências. Então eu consigo ir fazendo drill down. Claro que aqui é uma visão bem pequena, né, de evento, tá? Mas, dependendo do que você está buscando, você vai ver que naquele mesmo minuto você teve vários eventos separados em vários segundos diferentes. Ou naquela hora você teve vários eventos separados em vários minutos. Então você consegue ter essa visão rápida de quando é que está ocorrendo aquele evento que eu busquei, né? Além disso, eu consigo filtrar isso aqui mais ainda. Provavelmente aqui nessa visão vai estar tudo igualzinho, tá? Mas eu consigo filtrar mais ainda por campo. Então, por exemplo, eu quero filtrar o dispositivo, eu quero filtrar o username. Ele já vai trazer para mim, ó. Event ID é 1000 e username é Augusto. Ele já montou o filtro automaticamente para mim e fez. Então, aqui na pesquisa, eu consigo ir lá, né? E encontrar também aquelas entradas e fazer drill down. Então eu consigo vir na pesquisa, encontrar o que, que pode estar acontecendo. Estou tendo um erro na aplicação, quero olhar, né, como é que está acontecendo, se está chegando alguma coisa, né, no meu CIEM, o que está chegando lá de informação. Eu consigo fazer a pesquisa e ir filtrando, né, vou dando o drill down de acordo com a necessidade. Pesquisei um usuário, encontrei uma entrada esquisita de um usuário lá no meu Firewall, por exemplo. Eu vim aqui na pesquisa, beleza, vou pesquisar username igual a, e vou lá e monto, né? Então aqui, por exemplo, eu posso jogar ó, username igual a Augusto, em vez de pesquisar o ID, né? Pois agora eu quero ver tudo que está dando para esse usuário, tá? Vou trocar o horário, que aqui ele deu drill down, né? Então vou pegar nos últimos 30 dias de novo e vou fazer a minha pesquisa. Então aqui ele já encontrou a contagem, né? Eu tive uns eventos aí em um dia e eu tive mais 4 eventos em outro. O que eu tive de eventos? Ele vai trazer todos os eventos. Então eu tive vários eventos de D1000. Vamos ver se a gente teve algum diferente. Está mostrando só 10 por página. Deixa eu aumentar isso aqui. Então, se a gente olhar rapidamente, é tudo o mesmo ID. Ó. Menos um.
Então eu posso clicar e filtrar, não, quero ver esse evento aqui específico, já filtrou para mim, tá? Então ele já foi lá e trocou o evento. Fica fácil da gente visualizar, fica fácil da gente ver. E claro, eu posso transformar isso aqui em incidente, a gente vai ver amanhã, né? Posso adicionar uma tag para isso aqui, a gente vai ver amanhã. Outra forma de pesquisa que eu vou ter aqui, tá? É a pesquisa em branco. Então eu posso pesquisar em branco, ele vai me dar todos os eventos que eu tive para aquele período específico. É uma forma bem legal de você fazer drill down aqui dentro. Então, pois, eu estou tendo um erro em um determinado sistema, beleza? Eu vou filtrar aquele sistema específico, né? Eu posso ir lá e filtrar o sistema específico. Então, olha, estou tendo um erro no computador XPTO do Windows aqui. Ou estou tendo um erro num servidor, estou tendo um erro no Firewall, estou tendo um erro no dispositivo de rede. Né? Então, você pode vir e filtrar. Vou filtrar aqui o Abel e o Arthur, por exemplo. Tá? E fazer uma pesquisa vazia. Né? Aqui ele vai pegar todos os eventos que ocorreram para eles durante o período selecionado. Ah, mas eu não quero todos os eventos, eu quero alguma coisa específica. Por exemplo, eu quero só eventos Windows. Eu quero só eventos de File Integrity, por exemplo. Beleza? Aqui ele está o Windows e File Integrity. Né? Eu vou tirar o Windows aqui. Pronto. Quero só File Integrity. Então ele já vai fazer a pesquisa e vai trazer só File Integrity. Eu tive eventos hoje, né, de File Integrity. Tá? Então ele já vai trazer para mim, ó. O que eu tive de eventos? Opa, arquivo renomeado, arquivo renomeado, arquivo renomeado. Então eu consigo ter essa visão rápida, né, dentro da pesquisa para encontrar de forma fácil os meus logs. Ah, não era file integrity que eu queria um log de alguma outra coisa, né? Um log específico para Cisco, Sophos, etc. Mesmo estando pesquisando em tudo, eu queria ver trap, né? Então você pode escolher aqui ou você pode escolher todos os logs, ele vai trazer tudo para mim. Então aqui, ó, eu tenho 83, né, de file integrity. Se eu for para todos os logs, ele já sobe bem a quantidade, né? Eu posso ir lá filtrar pelo dia específico que eu tive algum erro e vou encontrando o que eu preciso, tá bom? Então, eu posso usar a pesquisa em conjunto com o relatório. Então, essa pesquisa que eu mostrei para vocês, ela é a pesquisa simples. Eu ainda tenho a pesquisa avançada. A pesquisa avançada, ela vai montar filtros parecidos ali com aqueles filtros que a gente tem nos relatórios. Então, eu vou montar os filtros de EOO, né, via categoria, né? Então, username, contains, opa, tá? E aí eu posso adicionar um I ou um OU aqui dentro, né? Eu posso adicionar um segundo grupo de pesquisa junto, né? Então, olha, é esse grupo aqui obrigatório, né? Que tem um conjunto de IOO dentro dele, ou vários conjuntos de IOO dentro dele, e um segundo grupo, ou um segundo grupo, ou um terceiro grupo, e um terceiro grupo. Então, ele vai montando o padrão de pesquisa aqui dentro, olha, tá? Desculpa. Então aqui ele vai funcionar igual, né? A gente consegue ter essa visão, tá? E a gente consegue ter esse tipo de informação aqui dentro. Então fica fácil da gente ir lá e encontrar. Amanhã a gente vai ver mais um pouquinho aqui da pesquisa quando a gente for fazer a parte de adição de tags, tá? Uma coisa legal aqui na pesquisa que dá para a gente fazer também é escolher quais são os campos que vão ser exibidos. Como a pesquisa ela é geral, né, eu consigo ter todo tipo de log, ela também exibe todo tipo de campo. Por isso que, por exemplo, aqui ele está trazendo log Windows, mas está vendo que tem um monte de campo vazio que não tem, né? Por quê? Porque são campos de outros dispositivos. Né? São campos que não vêm realmente nesse log de Windows específico. Então, eu consigo, na minha pesquisa, tá, atribuir e adicionar os meus campos. Tá? Então, eu consigo ir lá e escolher quais campos eu quero exibir, em qual ordem eu quero exibir esses campos. Tá? Então, eu posso ir lá e buscar, olha, campos Windows, aqui, campos Cisco, aqui, campos, tá vendo? Tem um monte de campo Cisco ativado, né? Então, campo Windows, o que eu quero de campo Windows? Tem lá um monte de campo Windows ativado, né? E outros que estão desativados que a gente pode ir lá e ativar. Claro que a ferramenta ela não cria dados, tá? Ela vai ler o log e se aquele log tiver aquele dado específico, ela vai trazer para a gente.
Tá? Então, por exemplo, para esse log específico aqui, ó, ele não tem o campo domínio. Né? Vão ter alguns outros logs do Windows que vai ter o campo domínio. Tá? Mas aqui ele tá, para esses principais que está aparecendo aqui na tela para mim, ele não está trazendo. Então eu consigo ter essa visão rápida, né? Consigo ir lá adicionar os campos, tirar campos que eu quero ver ou que eu não quero ver aqui dentro, tá? Então, por exemplo, agora eu posso usar o filtro, né, de domínio. Opa, eu posso usar o filtro de domínio aqui dentro para fazer a minha pesquisa. Vou pegar aqui o avançado que ele já está fazendo de dedão ali. Deixa eu ir aqui no básico. Vou usar um contém. Deixa eu ver se vai ter algum campo de... Ó, então, por exemplo, ele não veio nesses logs que ele está pegando aqui nessa data, ele não veio dados do domínio no log, por exemplo. Tá? Então, ele não tem para esse caso específico. Então, já consigo ter a visão rápida, né, e fazer a pesquisa aqui. Beleza? Então, adicionar e remover logs. E o último ponto, né, de busca rápida que a gente vai ter, né, busca manual, é o compliance. Então, olha, eu ativei compliance para o meu ambiente, né, vou lá e posso ativar e desativar as minhas compliance. Então, eu tenho o gerenciamento das compliance. Tá? Eu consigo ir lá, ativar e desativar. Tá? E além de ativar e desativar, né, eu posso dizer, olha, agora sim, estou com a minha compliance, eu posso também criar a minha própria compliance. E criando a minha própria compliance, eu vou colocar só os meus controles necessários. Eu não consigo criar os controles, tá, de compliance, mas eu consigo colocar os meus controles, né, os controles que eu utilizo aqui dentro, baseado nos controles de outras compliance. Então, ele vai trazer, né, terminal session, a parte de ameaças de firewall, né, conta de validação de usuário, tá? E por aí vai. Então eu consigo sair jogando esses meus controles, né? Auditoria de arquivo, por exemplo, e montar a minha própria compliance. Por exemplo, aqui eu vou usar a ISO, tá? ISO 27001. Então, abrindo aqui dentro, eu consigo, né, olhar primeiro aqui na visão compreensiva. E logo de cara, eu já bato o olho e já consigo ver se eu tenho entradas, né, nesse controle, tá? Então, eventos de sistema, logon e logoff, acesso de usuários, tá? E ações. Então ele já vai trazer para mim a visão, está trazendo aqui nesse caso para todos os computadores. Ah, não, quero pegar computador específico, tudo bem. Vou lá, desmarco, né, os que eu não quero, e eu quero pegar só para esses dois aqui, por exemplo. Beleza. Ele vai gerar o relatório só para esses dois. Então, beleza, aqui eu não me preocupo, não tive entradas, né, para essa compliance, mas para falhar o DIT, será que eu tive? Beleza, para falhar o DIT eu também não tive. Então ele vai trazer para a gente, né? Deixa eu ver, período aqui. Aí. Então para falhar o DIT, ó, para o período de 30 dias eu tive. Deixa eu colocar hoje, né? Aqui. Para hoje eu tive. Então aqui eu já olho rápido, eu consigo ter uma visão rápida também para encontrar problemas. Opa, peraí, arquivos deletados. Né? E aí eu já vou olhar. Lembrando que aqui é uma visão de file integrity, é relatório de integridade de arquivos. Né? Esse relatório, aqui no caso dos arquivos, são arquivos que podem ou não estar em um file server. Podem ser arquivos, por exemplo, dentro do System 32, eu posso ir lá e verificar eles, por exemplo. Podem ser arquivos dentro de uma pasta específica de aplicação, né? E podem ser também pastas compartilhadas. Tá? Então aqui eu coloquei uma pasta específica, né, Webinarlog 360, onde eu tive ações dentro dela. Tá? E ele está lá verificando para mim. Então eu consigo ter essa visão rápida a partir dos meus relatórios de controle, né, do ISO 27001. Então aqui eu consigo ter a visão rápida de controle, né, para os computadores filtrados. Eu posso lá filtrar meus computadores de novo. Deixa eu...
Beleza? Então eu consigo ir lá e ter a visão rápida para o meu controle para o período selecionado. Então, se me preocupa, eu clico lá e faço o drill down. E ele me leva para o controle em si. Eu consigo visualizar os detalhes, né, daquele relatório. Mensagem completa. Beleza? Então ele gera para mim e traz os detalhes. Isso aqui é o domain. Né? Então ele vai trazer para mim esses dados, eu consigo fazer baseado no meu compliance. Ah, mas só tem aquela visão? Não. Né? Como eu mostrei ontem, além da visão compreensiva, que é aquela que gera o gráfico, eu tenho os controles individuais. Então eu quero checar algum controle específico, né? Por exemplo, ataques que vai estar vazio provavelmente, tá? Mas eu quero checar o controle específico, cliquei lá, ele já traz para o meu controle. Ah, eu quero vir para outro controle, navegar sem precisar ficar voltando, que é a barrinha lateral. Ele vai trazer os controles todos para mim. Eu consigo ir lá e navegar. Pegar os eventos do sistema do Windows. Tá? Startup Native, Shutdown, ID de desinstalação. Pegar os 30 dias aqui para ter dados. Beleza? Então peguei aqui, ele já vai trazer para mim a visão para o período selecionado. Então posso ir direto no controle, em vez de sair catando os relatórios, eu vou direto no meu controle de compliance ou no meu, né, nos relatórios que eu criei para o meu playbook, eu posso fazer isso também. Bacana? Então esses três aqui são os principais. Mas o legal é a gente ter uma resposta para isso, né? Então eu quero ter algo automatizado. Eu não quero precisar ficar buscando o relatório. Buscar relatório é legal porque eu preciso fazer uma auditoria, eu preciso encontrar informações, mas eu quero gerar alertas, né? Eu quero ter uma visão rápida e tempo real do que está acontecendo. Então, dentro da ferramenta, eu tenho a possibilidade, né, de criar os meus próprios alertas e rodar esses alertas, tá? Então, esses alertas que acontecem, né, eles vão aparecer nessa tela. Criticidade, né? Então, eu tenho crítico, trouble e attention, né? Crítico, problema e atenção, tá? E eu tenho a visão de todos os alertas, então eu posso ir lá e filtrar. Eu quero ver só os de trouble, não tive nenhum. Filtro aqui, tá zerado. Ah, eu quero ver só atenção, eu quero ver só crítico, né? Ou eu quero ver todos os alertas. Como foram todos críticos, ele vai só continuar na mesma tela, tá? Mas ele vai trazer para mim a visão. Eu tenho ainda a visão de incidentes, que a gente vai passar uma olhadinha amanhã nelas, né? Não tem incidente criado aqui. Amanhã a gente vai criar incidente e verificar, mas eu consigo ter essa visão de alertas, né? Consigo, dentro desses alertas, adicionar para o incidente, a gente vai ver amanhã, né? Consigo dar um ok no status desse alerta, ou seja, eu vou dar um beleza, já está ok esse alerta, né? Já está resolvido isso aqui, então tá aberto, progresso, como é que ele está, né? Consigo deletar o alerta, então olha, foi um falso positivo, eu posso simplesmente ir lá e deletar o alerta. Além disso, eu posso colocar essa fonte de dados no meu whitelist, né? Então, alertas desse tipo aqui vindo desse dispositivo, eu quero colocar no meu whitelist para ele não ficar gerando alertas novos em cima disso. Eu tenho também a possibilidade de rodar o workflow manual. O que é o workflow? Resposta automatizada, tá? É um conjunto de dados, um conjunto de informações que eu posso rodar. Pode ser um script, pode ser uma pop-up, pode ser um e-mail, pode ser um SMS, pode ser rodar um programa, tá? Então eu posso fazer conjuntos de ações, pode ser um ping, tá? Então eu posso fazer conjunto de ações e deixar prontos para serem rodados na mão toda vez que esse alerta acontecer. Eu posso rodar automático também, se eu configurar dentro do alerta, tá bom? Então, se eu der aqui um run workflow, ele vai trazer a listagem de workflows, tá? Então, eu posso matar processo, parar serviço, desabilitar computador, bloquear USB. Ele vai trazer os detalhes, né, de input do workflow, né, usando variáveis, são as variáveis que vêm configuradas no alerta, né, são as variáveis que estão no meu alerta, e utilizando essas variáveis, ele vai lá, vai rodar o workflow, isso aqui vai falhar, tá? Esse que eu estou executando ele vai falhar, mas eu vou rodar e ele vai executar o meu workflow e depois vai dar o status, que falhou porque está realmente desligado, não tinha USB para fazer. Então, ele vai rodar esse workflow e vai fazer a ação, ele vai fazer a resposta, né, de ação para a gente, tá bom? Então, aqui dentro, pessoal, eu tenho essa visão de alerta e eu consigo também, claro, visualizar o alerta. Então, isso é um alerta para arquivo renomeado. Foi um alerta que eu criei hoje só para mostrar para vocês, né? Então, ele está trazendo para mim esse cara. Então, o que foi que aconteceu nesse alerta, né? Então, olha, o arquivo foi renomeado. Qual arquivo? Tá aqui, tá? Qual é o dispositivo? Qual a severidade?
tá? Ah, eu quero trocar a severidade na mão, por exemplo. Eu quero trocar o status, né? Eu posso também. Eu quero fechar esse aqui. Beleza, está resolvido. Eu quero mais detalhes, né? Eu quero os campos, né, que ele utilizou. Então ele já traz aqui para mim, tá? Então ele vai trazer todos os detalhes do alerta e eu posso acompanhar, beleza? Aqui, né, além dessa visão de alertas, né, eu consigo filtrar. Então, você vai no ambiente real, né, não de laboratório começo, você pode ser que você tenha algumas centenas de alertas, milhares de alertas. Então, você quer pesquisar e você quer filtrar. Aqui, por exemplo, eu estou vendo só os alertas que estão em progresso e os que estão em aberto. Não, eu quero ver só os que já foram resolvidos, por exemplo. Aqui, ó. Eu acabei de fechar ele, tá? Então, eu consigo montar o meu filtro para ter a visão do que eu preciso de alerta aqui dentro. Tá? Eu quero ver só crítico, só trouble, só atenção, né? Os perfis de alerta, eu quero ver só alertas de um perfil específico, tá? Eu posso ir lá e buscar o perfil que eu quero. Esse que eu estou vendo aqui, que eu forcei alertas, é esse aqui, né? O teste de File Integrity. Então eu quero ver alertas só dele, abertos e em progresso. Vai trazer só eles, né? Então eu tenho 10 alertas para eles que ocorreram, beleza? Eu vou limpar meu filtro aqui agora. Eu tenho 17 no total. Eu coloquei para exibir 75 por vez, antes estava exibido só 10, e eu já tenho mais alertas aparecendo aqui que não estavam antes. Então, só para vocês terem uma ideia de exemplo, né? Ele estava só mostrando os de rename, né? Arquivo renomeado. Mas eu tenho um alerta que já. Esse aqui foi o que eu criei, mas esse aqui, por exemplo, de arquivo deletado, ele é um alerta que vem padrão na ferramenta, tá? Múltiplos arquivos deletados. Então, ele vem ativado por padrão. Eu deletei múltiplos arquivos, ele já alertou para mim. Eu quero ver os detalhes do que aconteceu, tá? Ele vai trazer a visão para mim, que eu deletei mais de 10 arquivos, é o meu threshold. Quais arquivos foram deletados? Legal? Então, como é que funciona o threshold? O threshold ele vai funcionar por tempo, por quantidade e por usuário ou computador. Então, mais de 10 arquivos foram deletados a partir do mesmo usuário ou a partir do mesmo processo, né? Ou no mesmo computador, de acordo com o filtro que eu fizer, no mesmo dispositivo, né? A partir do filtro que eu fizer. Então, estou usando aqui 10 deleções, tá? Em um curto período de tempo, vindos do mesmo usuário. Então, ele pegou aqui para mim. Mudança de permissão, já pegou também, né? Event log do Windows, né? Foi dropado o event log, ele vai trazer para a gente. É, o LSA Service Security System foi detectado, ele vai trazer para mim também, né? Então ele vai trazer os detalhes de alerta com diversos alertas que já vêm prontos na ferramenta. Então aqui eu consigo visualizar os alertas e eu consigo, claro, adicionar os meus próprios alertas aqui para dentro da ferramenta, né? Então eu consigo vir aqui nos perfis de alerta, eu consigo vir e montar o meu próprio alerta. Eu consigo vir e criar. Então, vou pegar aqui um alerta, teste, né? Vai ser o nome do meu alerta. A severidade dele vai ser atenção, tá? Beleza. Quais os dispositivos que vão gerar esse alerta, né? Quais são as minhas fontes de log para que esse alerta ocorra, que eu estou criando? Então, eu posso ir lá e escolher as fontes de log que eu quero, tá? Nesse caso, no laboratório, eu só coloquei dispositivos Windows, mas se eu tivesse outros tipos de dispositivo, né, eles estariam disponíveis aqui também para o meu perfil. Vou pegar aqui na demo. Tá? Então, tem outros tipos de dispositivos adicionados, eles estão disponíveis também para gerar os meus alertas. Legal? E eu posso selecionando pelos grupos. Né? Então, dispositivo Unix, em geral, né, Unix Group, qualquer dispositivo do tipo Unix, então vai pegar os dispositivos de rede. O Cisco, Dell, etc. Eu posso ir lá selecionar e dizer, olha, desses dispositivos aqui, se acontecer XPTO, eu quero gerar o meu alerta. O que é o acontecer XPTO? Né? É o meu alerta em si. De onde é que ele vai basear isso aqui? Ele vai basear dos eventos conhecidos, ele vai basear dos relatórios que a ferramenta tem. Então eu posso escolher, olha, relatório Cisco, né? Por exemplo. Então eu quero pegar, por exemplo, todos os eventos de ataque, eu quero pegar só ataque, eu quero pegar os eventos de alerta, né? Então ele vai usar isso aqui como base para o teu relatório.
No caso do Windows, né? Eu vou voltar ali no lab. Desculpa. Então, no caso do Windows, vou pegar aqui para o Arthur, né? No caso do Windows, ele vai usar de base também os Windows. Ah, quer dizer que eu não posso selecionar, por exemplo, um relatório aqui que não seja do Windows? Até posso, ele só não vai acontecer, não tem um evento do tipo Windows aqui dentro, né? Então, ele está buscando, por exemplo, qualquer alerta Cisco. O host type tem que ser Cisco Device, né? Para ele pegar, ou ataque, tá? Então ele vai pegar pelo Cisco, o host type é Cisco, então ele vai pegar do formato que vem do Cisco. Então por isso que é importante a gente selecionar o correto aqui. No nosso caso, Windows, tá? Eu posso pegar de Windows Workstation, DHCP, Windows File Integrity. No caso do que eu montei ali, foi de File Integrity, que é de arquivos, né? Mas eu poderia pegar um de Windows em geral. Ele vai trazer aqui, ó, acesso negado, acesso permitido, todos os eventos, né? Eu consigo ir filtrando, né? Eu tenho 158 eventos aqui que eu posso ir lá, escolher o que, que eu quero, tá? Ele vai ter um monte de eventos do Windows, né? Eu posso ir lá, escolher os que eu quero e montar o meu filtro. Eu vou pegar o de File Integrity, porque é o que eu tenho montado ali pra gente, tá? Mas eu poderia escolher qualquer um. E aí eu posso dizer lá, não, olha, eu quero gerar um alerta para arquivo deletado, eu quero gerar um alerta para arquivo criado, arquivo renomeado. Isso que é legal para ransomware, por exemplo, tá? Então, arquivo renomeado foi o que eu tinha criado lá dentro. Se eu deixar desse jeitinho aqui, ele já está pegando qualquer arquivo renomeado, ele já gera um alerta. Legal? Mas eu tenho a opção de adicionar critérios. Não quero qualquer arquivo renomeado. Eu quero gerar um critério. Então tá aqui, ó, ele me leva lá para a aba de Custom Alert. Então a gente já está pegando o critério base, né, que é tipo de mudança, arquivo renomeado, tá? Vocês estão vendo aqui. E a plataforma é igual a Windows, beleza? Mas eu quero colocar critérios a mais. Então eu posso colocar aqui um end, né? O novo nome do arquivo, já que o arquivo foi renomeado, por exemplo, contém cry, que é o arquivo do WannaCry, por exemplo, né? Ele renomeia para .cry, por exemplo, tá? Ou, né, você pode colocar outro também, né? Tá? E aí, new file name contém, pode ir lá. O novo nome do arquivo, ele vai pegar o nome do arquivo e o nome da extensão junto, tá? Por isso que o .cry funciona, tá? No que eu criei ali para mostrar para vocês, eu coloquei teste, né? Tem teste no nome do arquivo, ele já pega para mim. Ah, só posso pegar o nome do arquivo? Não. São os nomes dos campos que eu teria nesse tipo de relatório. Dispositivo, username, file name, que é o nome antigo do arquivo, né? Então, olha, se o arquivo XPTO foi renomeado, eu quero ter informação, né? Não vou saber o nome novo dele, vou saber no relatório, mas eu não vou saber para que nome ele vai ir. Eu quero saber se esse arquivo aqui específico foi nomeado, eu quero saber, né? Ou um padrão de arquivo, né? Porque ele vai ter o contém, não contém, começa com, termina com e por aí vai. Né? Então, se tem um padrão de arquivos feito, se ele for renomeado, eu quero saber, você pode ir lá e pegar, né? Severidade, tipo de mudança, plataforma e por aí vai. A gente pode adicionar os novos campos, tá bom? Vou pegar aqui o meu file name teste mesmo, tá? E vou deixar. Poderia adicionar outros, né, opcionais aqui dentro, tá bom? Além do custom format, a outra opção que eu teria, em vez de usar os alertas predefinidos e o formato customizado em conjunto, né, eu poderia não utilizar nenhum desses aqui e utilizar só o formato customizado. Ele ia tirar esses dois primeiros aqui e eu poderia montar do zero o meu alerta. Beleza? Posso resetar o critério e ele vai fazer isso. E a outra opção que eu teria era a opção de utilizar um alerta de compliance, né? Então eu posso pegar, por exemplo, aqui o ISO, né? E buscar um alerta de compliance para arquivo. Arquivo criado, modificado, renomeado. Aqui, ó, vai pela ISO, né? Então ele gera o alerta baseado na compliance também. Eu posso escolher como que eu quero gerar esse alerta. Ele vai montar para gente, beleza? Então eu não salvei o da compliance, né? Vou deixar só assim como está. Beleza. Como é que essa mensagem do alerta vai chegar? Essa mensagem do alerta, ela chega baseado no campo mensagem do alerta e nas variáveis que eu adicionar. Então eu posso digitar o que eu quiser aqui dentro e eu posso usar variáveis. Quais variáveis que estão usando? Está usando a fonte do alerta, né, de qual dispositivo está vindo o alerta,
ele está usando o campo mensagem do alerta. Eu quero adicionar uma nova variável aqui dentro. É só digitar? Não. Aqui, ó, eu tenho um botãozinho de add aqui do lado. E ele vai trazer a lista de variáveis disponíveis para mim. Tá? E aí eu não tenho nenhuma mais variável, nenhuma mais para esse cara aqui. Mas eu poderia ir lá e adicionar. Tá? Então ele permite que eu coloque a lista de variáveis. E aqui no avançado, eu vou conseguir montar o período, né? Então, quais horários eu quero gerar esse alerta? Olha, eu só quero gerar o alerta se ocorrer dentro do horário de trabalho, ou só quero gerar o alerta se ocorrer fora do expediente, por exemplo, tá? Então você pode montar quando. E a gente tem também o threshold, quantidade de ocorrências, tá? Olha, eu quero gerar esse alerta se ocorrerem 5 renames em menos de 2 minutos, por exemplo. Então, em menos de 2 minutos foram renomeados mais de 5 arquivos. Né? Eu recebi mais de 5 logs desse aqui. Então eu quero gerar esse alerta. Beleza? E por último, eu ainda tenho uma outra opção, que é a opção de entender se, olha, esse alerta específico para mim, ele precisa ser alertado toda vez que ele acontecer, ou para mim basta ter um apanhado no final do dia de todas as vezes que aconteceu e já resolve. Depende do que eu vou fazer, depende do que eu estou remediando aqui. Então, por exemplo, aqui eu consigo gerar esse alerta todas as vezes que ocorrer, uma vez ao dia, então na primeira ocorrência do dia ele gera, e é aquela vez, depois você vai poder procurar outras ocorrências, né? Uma vez na semana, uma vez ao mês, período customizado, tá? Então, olha, eu quero gerar isso aqui 4, 5 vezes ao dia para não gerar flood dentro do meu e-mail, né? Já gerei 5 ao dia, então já estou caçando esses alertas. Claro que, né? Isso aqui não é a ocorrência do alerta, é a notificação do alerta. Ele ocorre dentro da ferramenta, mas ele só vai notificar X vezes ao dia, tá bom? Ou X vezes por hora, por minuto, né? Então você consegue montar quando você vai notificar ou não. E a notificação pode ser por e-mail. Você vai configurar o teu servidor de saída de e-mail, né? E adiciona os detalhes de e-mail para quem que vai ser enviado e de novo os detalhes de assunto. Você pode usar variáveis, tá? Então, source, event ID, nome do alerta, por exemplo, tá? Então vai ser o meu assunto e dentro do texto, né, dentro da mensagem, a mesma coisa. Eu posso colocar o digital que eu quiser e adicionar as minhas variáveis lá dentro, como são os campos que eu tenho dentro do meu alerta. Vou colocar aqui o file name, por exemplo. Tá? Então ele já gera para mim, eu preciso disso aqui em negrito. Tá? Beleza. Ficou no mesmo padrão ali. Tá? Então eu consigo montar os detalhes para a gente aqui embaixo, aqui ele já tem, né, a visão geral. Tá? Mas eu consigo montar os detalhes para a gente, consigo traduzir isso aqui e enviar. SMS, mesma coisa. A diferença é que SMS você vai ter que integrar, em vez de, né, com a saída de e-mail, você tem que integrar com a tua saída de SMS. Pode ser um modem, pode ser um serviço terceiro de SMS, tipo os Envia. Tá? Ele faz essa integração via API, né? HTTP GET, depende do teu serviço. Tá? Então você faz essa integração e ele vai enviar. O que eu tenho que ficar atento no SMS? Depois que ele está configurado, né, o servidor de saída, que não está aqui no caso, eu tenho que ficar atento no tamanho da mensagem. Dependendo, né, do teu servidor de saída de mensagem, ele vai aceitar 160 caracteres. Tem servidor de saída de mensagem que ele aceita 70 caracteres, né? E se você mandar mais que isso, ele vai dividir em 2 ou mais mensagens, de acordo com a necessidade. Então tem que ficar atento no tamanho, porque se ele dividir em 2 mensagens, 3 mensagens, ele vai consumir mais créditos nos teus SMS. Legal? Então ele tem essa possibilidade também. Então se eu salvar aqui, ele já começa a gerar relatórios. O que eu tenho mais de interessante aqui dentro? A parte principal, né? Que é a parte de workflow. O workflow, pessoal, ele vai permitir que eu crie respostas, né? Então, criando resposta, ele vai trazer para a gente ações, né? Remediação. Então, aconteceu o alerta, eu quero que automaticamente a ferramenta faça alguma coisa para mim. E aí ela já tem alguns workflows prontos, claro que eles precisam ser ajustados para o teu ambiente, né? Mas, por exemplo, jogar um pop-up na tela, matar um processo, parar um serviço, né? Desabilitar um computador, fazer o logoff do usuário, bloquear um USB, tá? Então ele já vem com esses caras prontos. Ah, eu quero desabilitar, fazer o logoff e desabilitar o usuário. Como é que ele vai saber qual é o usuário? De novo, variável. Ele vai usar as variáveis que a gente tem dentro da ferramenta, né,
para pegar a variável de usuário e fazer o logoff desse cara. Legal? Então, eu quero modificar as entradas desse cara, né, desse workflow que já está criado. Ele está trazendo as entradas padrão, ó, tá? E ele vai modificar, e eu posso modificar aqui desse lado para as entradas que eu quiser, né? Quais variáveis eu quero. Por quê? Nem sempre eu quero chamar uma variável, né? Às vezes aconteceu alguma ação, eu quero desabilitar e fazer o logoff do Joãozinho, que não tem nada a ver com isso. Às vezes eu quero fazer isso, né? Dependendo do que seja. Então eu posso fazer, em vez de usar variável, eu vou desabilitar alguém fixo. Eu vou matar um processo ou outro, eu vou parar um serviço ou outro, né? Então, olha, aconteceu o alerta X, eu quero desabilitar o processo Y, eu quero matar o serviço Y, né? Então, você tem essa possibilidade de modificar os inputs. Não quero usar variável, eu quero, em vez disso, digitar, né? E montar, né? Eu quero parar o processo, não quero pegar o da variável, eu quero pegar um processo nominal específico. Vai lá e digita o nome do processo, beleza? E ele vai fazer a parada do processo específico. Lembrando que, como é que ele faz essas paradas, como é que ele faz essa ação? A gente tem que dar a credencial para a ferramenta. Ele vai fazer a ação usando a credencial de serviço que você deu para a ferramenta. Né? Então, se eu deu uma credencial de serviço que não tem permissão de mexer no computador onde aconteceu o alerta, obviamente que ele não vai conseguir rodar o workflow e vai dar aquela mensagem de falha que eu mostrei para vocês ali na tela de alertas para a gente. Beleza? Mas os workflows eles são limitados nesses aqui? Não, eu posso criar um novo workflow. Eu vou cancelar. Eu posso vir por aqui, tá? Ele vai só cancelar esse cara. Mas o local correto, né, para vocês irem direto para a criação, é aqui, ó. Deixa ele carregar aí. O local correto, né, é aqui. Então, eu estou vendo aqui os alertas, né? Aqui dentro da minha visão de alertas, eu quero criar um alerta novo. Aqui no ícone de engrenagem, tá? Eu quero gerenciar os perfis de alerta ou eu quero gerenciar os meus workflows, legal? Ou eu posso fazer integração com ferramenta de chamado, tá? Mas aí já é outra história, tá? Mas aqui dentro eu posso fazer qualquer um desses. Então, eu quero gerenciar os meus perfis de alerta, né? As minhas regras de criação de alerta. Então, elas vão estar listadas aqui para mim. Eu posso ir lá, editar as que já existem, copiar as que já existem, ou montar as minhas próprias regras, tá bom? Então, por exemplo, olha, Notification Type, ele está trazendo para mim que eu não tenho notificação configurada para esses caras. Ó. Quantidade de alertas que já aconteceram para essas políticas, né? Para esses perfis, ele vai trazer para mim aqui também. O perfil que eu criei que está gerando alerta ali de rename de dados, é o teste, né? Tá aqui ele, ó. Então já ocorreu 11 vezes, não tem notificação configurada para ele. Se eu clicar eu já configuro, quero editar ele, tá aqui, né? Então, ele já permite que eu faça a edição. Deixa eu voltar lá. Eu quero ainda, né, fazer outra ação, por exemplo, né, eu quero importar ou exportar os meus relatórios, né, eu consigo já fazer direto por aqui. Tá? Então, posso editar qualquer um deles, criar novos, etc. Não, mas eu quero mexer no meu workflow. Como é que eu faço? Beleza, aqui, ó. Tá? Rodinha dentada de novo. Workflow. Então, eu posso tanto ir da visão de alertas, né, os alertas estão correndo, como eu posso vir pela visão de edição. Eu consigo chegar no workflow do mesmo jeito. E dentro do workflow, é onde a gente vai brincar, né? Aqui é onde a gente vai soltar a imaginação para montar o que a gente precisa. Amanhã, hoje é workflow, amanhã é correlação, né? Que a gente vai ver nas correlações, que também é bem questão de imaginação, né? Eu vou parar, pensar, conhecer meus logs e entender, opa, peraí, o que é que meu playbook pede? Quais são os campos que eu preciso ir lá e puxar? Legal? Então, o workflow, mesma coisa. Então, quero criar um novo workflow. Aqui, quero adicionar credenciais para o meu workflow. Lembra que eu falei? Eu tenho que dar credencial para a ferramenta para que o workflow funcione. Então, eu quero adicionar credenciais para o meu workflow. Credencial Linux, credencial Cisco, credencial Windows. Né? Eu vou dar as credenciais. As Windows não estão aqui porque a gente dá para a ferramenta. Tá? Então, eu consigo ir lá e adicionar, né, para os meus dispositivos as credenciais de workflow. Beleza? E o que essa credencial vai fazer? Vamos lá, vamos criar um novo workflow. Né?
Então, dentro do workflow, ele funciona em cima de arrasta e solta. Então, eu consigo criar os meus workflows para os tipos que eu tenho aqui. Né? Então, eu tenho, por exemplo, lógica. Eu posso fazer um delay. Aconteceu o alerta, eu quero dar um delay de 30 segundos antes de o workflow de fato rodar. Então, eu vou dar um delay de 30 segundos. Beleza. Eu posso fazer, então, um ping, por exemplo. Tá? Então, ele vai fazer o ping no dispositivo com timeout está com 4 segundos aqui e 0 retentativas. Vou fazer 3 retentativas, por exemplo. Aí ele vai fazer esse ping onde? Na variável de hostname. Hostname que apareceu lá no meu alerta, seja qual for o alerta. Ele vai ter o campo de hostname, o que ele trouxer de hostname, ele vai usar lá dentro. Legal? Que é o campo device. Ah, não, mas eu quero fazer esse ping, eu quero gerar esse workflow para um dispositivo específico. Por exemplo, aconteceu um alerta em um dispositivo que tem uma dependência, eu quero fazer esse ping na dependência. Tudo bem, você pode digitar o nome do host. Tá? Então eu tenho um host aqui chamado lab06. Eu quero fazer o ping nesse cara. Tá? Então aconteceu o alerta, eu vou pingar o lab06, em vez de pingar o meu macro. Então aconteceu o alerta em outro computador, eu pingo o lab06 para ver se ele está up. Tá? Então eu consigo fazer dessa forma também, beleza? Mas ele vai pingar aqui o host mesmo. Pingou o host, ok. Qual o próximo que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer um trace. Posso fazer um trace route. Então eu vou ter as duas informações. Eu vou ter o trace e eu vou ter o ping, né? Depois do trace. Mas não, eu quero fazer também uma decisão, por exemplo. Então, olha, o ping passou com sucesso, agora eu quero uma decisão, né? Eu abri uma decisão. Então, se o ping passou com sucesso, aí sim eu quero fazer o trace route. Eu joguei uma decisão. Tá? Se o ping falhou, aí eu quero fazer alguma outra coisa, tá? Que tipo de coisa eu posso fazer? Por exemplo, vamos pegar aqui um miscelâneo. Eu quero escrever em um arquivo, tá? Claro que não vai adiantar eu escrever no hostname porque o hostname vai estar down, né? O ping falhou. Então eu tenho que escrever um arquivo em outro local. Eu posso ainda fazer o forward do log. Eu quero enviar esse log para outro canto, né? Eu quero fazer um lookup de CSV, checar se no arquivo CSV e se tem algum dado específico dentro de um CSV. Eu quero fazer um HTTP request, por exemplo. Né? E aí aqui eu posso integrar a API, né, com a request HTTP. Eu quero fazer uma ação no AD. Eu quero fazer uma ação de notificação, por exemplo, olha, o ping falhou, então sim, agora eu quero gerar um envio de e-mail informando que aconteceu o alerta, que eu fiz o ping e que o ping falhou. Eu posso ir lá e dar os dados do e-mail e a descrição e a mensagem que eu vou colocar nesse e-mail, tá? Ou ainda, eu quero enviar uma trap, né, para fazer uma ação via trap. Beleza? Então a própria ferramenta vai fazer um deploy de trap a partir dela mesmo. Você pode gerar para o teu NMS, por exemplo, né, para gerar um alerta ou outro. Tá? Então você consegue fazer por aqui. Eu quero enviar uma mensagem de pop-up, né? Vai abrir uma pop-up do tipo pop-up Windows. Tá? E ele gera para gente. Então eu tenho N possibilidades que eu posso rodar aqui. Né? Fazer uma ação Windows, serviço. Né? Então eu posso fazer essas ações. Então o Traceroute passou com sucesso também. Né? Então eu posso ir lá e fazer uma ação de processo. Aí eu quero testar um processo, verificar se um processo X está respondendo ou não. Detalhes do processo, caminho do processo. Já jogo lá. Eu quero startar um processo. Legal startar o processo depois de testar. Né? Eu testo, vejo que falhou e starto. Eu quero matar o processo também. Eu testo o processo, vejo se ele está respondendo ou não e mato o processo. Tá? Então eu quero matar o processo. Mesma coisa para serviço. Tá? Então eu quero testar o serviço. Ele vai checar o status do serviço e com o status do serviço ele vai ir lá e startar o serviço ou parar o serviço. Ações específicas do Windows, logoff de usuário, por exemplo, logoff de máquina, né? Shutdown de sistema, restart de sistema, executar um script. Aí com o script, imaginação é o limite. Ele vai rodar o script, né? E vai chamar a ação para a gente. Beleza? Lembrando que esse script ele vai rodar onde? Ele vai rodar na máquina onde é o servidor da ferramenta, né, onde está instalado o Event Log Analyzer ou o teu Log 360, ele vai rodar no servidor, e de lá você pode usar o script para chamar a ação em outra máquina, né, mas ele vai rodar inicialmente no servidor da ferramenta. Por isso que no script, por exemplo, ele vai ter também as variáveis. Cadê? Ele vai ter também as variáveis, então você vai poder chamar, ó,
destination device, ele vai chamar o destino, né? Ele vai jogar como parâmetro, né? Rodar o script chamando o destino, né? Mas você vai poder jogar o script aqui, os argumentos que você quer para completar e outras variáveis para esses argumentos também. Tá? Então a gente consegue fazer tudo em cima das variáveis e ir montando aqui. Desabilitar o USB, tá? Ações de Linux, shutdown, restart e script também. Ações de notificação, né? Eu posso ir lá e enviar aquelas que eu mandei para vocês, né? Pop-up, SMS, trap, e-mail. Ações do AD, né? Quero desabilitar um usuário específico no meu AD. E aí ele está pegando as variáveis de domínio e variável de usuário para isso aqui, mas você pode também colocar manual se você quiser, tá? Quero desabilitar o computador em vez disso. Mesma coisa, né? Domain e hostname. Ele vai lá e desabilita no meu AD, o computador. Quero deletar o usuário. Deletar o usuário é um negócio que o pessoal geralmente não faz no AD, né? Eles só desabilitam para ter a informação anterior. Mas se você usa, né, se você é adepto da deleção de usuário, ele tem também a opção aqui dentro, tá? Ações de firewall, né? Cisco Asa, FortiGate, Palo Alto, etc. Você consegue ir lá e habilitar a regra, né? Mexer nas regras. Então a gente consegue gerar as regras, né, de negação, né? Eu quero fazer negação inbound e outbound, vai lá e cria uma regra de negação na hora, tá? E os miscelâneos a gente já viu, né? Escrever arquivo, HTTP, etc. Então, montei o meu workflow, eu salvo ele está disponível para que eu adicione ele dentro dos meus templates, tá? Então agora, se eu voltar aqui em cima, né? Ele vai trazer os meus alertas. Pegar aquele que eu criei. Então ele vai trazer os meus alertas e eu posso aqui dentro ir lá e configurar o notification type, né? Eu posso só editar o alerta, dá no mesmo, tá? Eu venho aqui no workflow, ó, habilito e seleciono o workflow que eu quero. Tá aqui aquele que eu acabei de criar, o teste, né? Beleza, ele vai rodar esse workflow para mim. Ah, para esse alerta específico eu quero colocar um input diferente, né? Tá aqui, eu posso ir lá e trocar os meus inputs. Beleza? Então ele está fazendo o ping, está fazendo threshold dentro desse workflow. Né? Beleza? Update. Toda vez que esse alerta acontecer, eu posso ir lá e rodar esse workflow. Assim como eu também posso ir lá e rodar manualmente. Né? O alerta aconteceu, beleza, eu quero rodar o workflow na mão. Legal? Então, se eu voltar ali para a visão dos alertas, ele vai trazer a opção de rodar o workflow na mão. Como eu não estou com credencial aqui, provavelmente ele vai falhar, mas eu posso escolher o workflow. Ó. Beleza, está executando. Roberto, só aproveitando que tá rodando aí, nós já temos algumas perguntas aqui no chat e na abinha de pergunta também, se você quiser responder já pro pessoal. Opa, vamos lá. Então ele está executando aqui, pessoal, mas era isso, tá? O que eu queria mostrar hoje para vocês. Ele vai trazer o histórico de execução também, ó. Aqui, ó, o ping, o trace, ó, tá aqui, ó, passou com sucesso, né? Ele está trazendo para a gente já, né? Então ele executa para a gente. Nesse caso eu fiz o manual, né? Ele poderia fazer o automático. Executou com sucesso. Se eu clicar, eu consigo ir lá e ver os históricos de execução, tá? Bom, vamos ver aqui as perguntas. Tem algumas aí. O que a gente sempre fala aqui, Roberto, que a regra de ouro hoje da cibersegurança é se você consegue ver o ataque, você vai conseguir pará-lo. Então, o Log 360 vai te dar essa visão aí que o pessoal busca, né? A resposta, exato. Mas vamos lá. Beleza. Habilitamos isso em nosso file server com Data Center de 2022, né? O Windows Data Center 2022, com 16 TB de espaço em disco, e ficou impossível de usar o servidor por lentidão, neste caso,
como ficaria a habilitação dos logs. Vamos lá. Temos duas formas de habilitar esses logs. Uma coisa é o File Integrity. O File Integrity ele não é absolutamente recomendado para você utilizar no C2 pontos, por exemplo. Tá? Por quê? O Windows ele vai usar os logs de ACL e ele vai usar os logs de arquivo. Então, se você habilita isso no servidor inteiro, para o C2 pontos mesmo, ele vai gerar uma quantidade de logs absurda. Se você habilita isso, por exemplo, numa pasta onde está ocorrendo alta frequência de escrita, um banco de dados, por exemplo, tá? Cada escrita que acontece, você imagina de milhares de escritas por segundo, ele vai gerar um ou mais logs. Então, só para te dar um exemplo, tem um cliente nosso que ele queria auditar a pasta de uma aplicação para ver se ela não era modificada, mas ele queria uma pasta específica dentro dessa aplicação. Ele acabou habilitando a pasta da aplicação inteira, inclusive com o banco de dados local que ele usava. Ele habilitou, ele gerou, ele aumentou o event log do Windows, né, porque o event log é rotativo, o padrão. Né, então ele aumentou esse event log do Windows para 43 GB, o normal é só 1 GB, né, então ele aumentou para 43, e mesmo assim, dentro do event log do Windows, só conseguia guardar 3 minutos de log, porque o banco de dados dele estava escrevendo em alta frequência. Então, a parte de File Integrity, né, log de integridade de arquivo, ele é voltado especificamente para você fazer pastas específicas, tá? São pastas importantes. Por exemplo, o System32, que eu quero ver se alguém fez alguma modificação lá dentro. São aquelas pastas que você não vai ter escrito em alta frequência, tá? Então, se você colocar no C2 pontos inteiro, realmente vai ficar lento. Vai ficar lento porque o uso do disco vai lá para cima, tá? Ele vai estar o tempo todo escrevendo log, porque você vai estar o tempo todo usando os arquivos do Windows. Então, ele não é para isso, tá bom? A outra opção também é o monitoramento para File Server. Aí no File Server você vai monitorar também só as pastas do File Server. Não gera lentidão porque você está só monitorando as pastas do File Server. Não vai ter escrita de alta frequência lá dentro. E não vai ter, consequentemente, uma geração de log absurda. Tá? Então a lentidão geralmente é por conta disso. É colocar no C2 pontos, é colocar numa pasta de base de dados, uma pasta de alta frequência que aí não é recomendado mesmo. Tá bom? O Adriano também teve uma dúvida aqui também. Legal, consigo instalar uma API que integre com Firewall FortiGate para relatório de utilização ou bloqueio por usuário? Então, a ferramenta ela tem API, mas a API da ferramenta ela é para leitura, né? Ela não é para chamadas. Então você consegue fazer alguma leitura na ferramenta da API, na API da ferramenta, e aí externamente fazer a chamada, tá bom? Então você faz a leitura, né? Você usa a API da ferramenta para fazer a leitura do que você precisa e aí utiliza uma API externa para fazer a chamada. Mas, como a gente viu ali no workflow, ele vai ter algumas opções de regra também, né? Para Firewall, tá? Então, dependendo ali do que você precisar, você consegue fazer uma resposta, às vezes até por script, né? Você pode fazer, por exemplo, uma chamada de script para o teu Firewall a partir do servidor. É uma possibilidade, mas aí você vai ter que brincar e desenvolver um pouquinho. Bacana? O Carlos mandou uma pergunta aqui. Ah, tá. Não, isso é sobre o Tem aqui também certificado. tem do Fabiano aqui na janela de perguntas aqui sobre playbooks aqui também, lá em perguntas aí. Beleza. Então, o playbook, na verdade, seria mais aí do lado da Brasiline, né? São aí os playbooks de clientes, mas dentro da ferramenta você não cria o playbook, né? Você configura ela de acordo com as regras do teu playbook. Então, compliance, né? Eu sigo alguma compliance completa, né? Por exemplo, eu sigo o ISO 27001, mas eu sigo todos os controles dele. Não sigo todos os controles dele. Beleza, eu vou montar a minha compliance só com os controles que eu sigo. Eu sigo GDPR. Eu sigo todos os controles? Sim ou não? Eu sigo SOX. Eu sigo todos os controles? Se eu seguir todos, tudo bem, já está pronto aqui. Eu posso só habilitar ela e seguir, né, usar esses relatórios. Se não, eu monto a minha própria compliance, tá? E faço aqui. Relatórios, mesma coisa. Eu tenho o meu playbook separado, ele não é dentro da ferramenta, né? Eu tenho o meu playbook separado, foi montado externamente. Eu preciso, olhando pelo playbook, olha, eu preciso de um relatório que me dê essa informação, que me dê uma informação toda vez que o evento 1000 acontecer, né?
Então, toda vez que o evento XPTO acontecer, toda vez que esse tipo de evento acontecer, e aí você vai dentro da ferramenta montar o relatório daquele formatinho que eu mostrei. Né? A gente pode ir lá no Manage Reports, adicionar novos relatórios, ou a gente pode utilizar o relatório que a gente já está utilizando, um relatório geral, filtrar ele e salvar aquele filtro como um novo relatório. Eu posso adicionar do zero também, né? Que daqui, basicamente, eu vou escolher o que eu quero pegar, o tipo do relatório, né? Um relatório tabular, sumário, pivô, né? O grupo onde esse relatório vai ficar, e a severidade, né? O que eu quero, quais são os critérios dentro desse relatório. Então, eu posso puxar a severidade, né? Aí eu vou pegar severidade e facility, e ID, e nome do evento, e vou montando o relatório e vai trazer os campos para mim, de acordo com o filtro predeterminado. Né? Então, é uma montagem de relatório simples mesmo, só tenho que levar em consideração o meu playbook, que é separado, realmente. Tá? Que é a última pergunta do Diego aqui, né, sobre os alertas, como escalonar. Legal. Dentro aqui da ferramenta, a gente não vai ter a parte de escalação desses alertas, tá? Então, o alerta, ele vai ocorrer e ele vai ser acompanhado dentro da ferramenta. Então, ele vai regerar esses alertas, né? Então, eu posso tanto enviar esse alerta uma vez só, como eu posso enviar várias vezes. Então, ele vai enviar novas ocorrências. Então, o alerta dentro da ferramenta, ele não vai ter, nesse caso, um controle de escalação do tipo, olha, o alerta aconteceu e ainda não foi resolvido. Por quê? Porque aqui nesse caso a gente está falando de CIEM, né? A gente não está falando de monitoramento. Então o CIEM, ele não tem uma regra para resolver um alerta sozinho, automaticamente, porque ele é um log, né? Olha, o log aconteceu, gerou o alerta. Tá? É diferente de um monitoramento que você gera um alerta, por exemplo, de servidor down, né, ou dispositivo down, que o dispositivo caiu, gerou o alerta, o dispositivo voltou, o alerta se limpa sozinho, você não precisa escalar para ninguém, ou você está down há muito tempo, você precisa escalar. Como você não tem esse retorno dentro do CIEM, não tem essa limpeza automática dentro do CIEM, eu também fico meio que vendido na questão da escalação. Então eu não consigo escalar um negócio que eu não sei se ele está up ou down ainda. Né? Então o alerta aconteceu, eu enviei o e-mail, eu tenho a visão, eu posso fechar esse alerta para dizer, né, manualmente que, olha, esse alerta já está ok, já foi resolvido, eu vou lá e fecho ele, né? Não me importa mais esse alerta, resolvi. Ou ele vai ficar aqui até você tirar manualmente. Então, como ele não resolve automático, eu não tenho escalação, porque senão você teria uma escalação ad eternum se ninguém fechar ele na mão. Né? Então, imagina você tendo uma escalação todo dia, ele ia escalar de novo e reescalar. Então, nesse caso, como não é monitoramento, não entra a parte de escalação. Beleza? Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Amanhã a gente vai falar sobre correlações, né? Vamos ver um pouquinho mais aí sobre os alertas, porque dentro da correlação a gente pode gerar alerta também. E vamos ver os incidentes, tá? E aí a gente fecha o geral da nossa ferramenta, beleza? Claro que aqui a gente vê só o módulo de CIEM, né? A gente ainda tem os outros módulos de AD, que aí fica para outro dia para a gente visualizar, beleza? É isso Obrigado, aí. pessoal. Gente, obrigado aí. Falou, Roberto. Obrigado. Um Um abraço a abraço, todos tchau, aí. tchau.